Vou conversar hoje com você, empresário, sobre como contratar o trabalhador temporário. É um tema muito interessante e de muita procura por todos os empresários. É muito comum, períodos sazonais, ocorrer um acréscimo de venda, um acréscimo extraordinário na procura por produtos e serviços da sua empresa. Muitas empresas de diversos setores possuem essa sazonalidade, ou seja, possuem períodos do ano e que ocorre um acréscimo pela procura dos seus produtos e serviços. Na alta temporada, os hotéis, por exemplo, precisam de mais camareiras, de mais guias de turísticos, há um acréscimo pela procura de serviços turísticos. No final de ano, as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, as vendas no comércio também se aquecem e há uma maior demanda por produtos e serviços. E o lojista precisa de 1, 2 ou 3 empregados, precisa de um número maior de colaboradores. Isso acontece em datas comemorativas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoa, Dia dos Namorados. É comum nessas datas comemorativas um aumento pela procura de produtos ou serviços. E não só nas datas comemorativas, também depende muito do ramo de atividade, depende muito de cada setor de atuação. Como eu disse, na alta temporada o turismo, o comércio com essas vendas, a própria indústria têxtil e de confecção tem um aumento na produção nos períodos que antecedem as estações do ano. Então está produzindo as peças, confeccionando para a próxima estação. Então é muito comum. Muitas vezes a empresa tem a mão de obra, por exemplo, suficiente para produzir 2.000 bolsas por mês. E aí entra um pedido de 3.000 bolsas. Vou precisar de mais trabalhadores, o empresário terá necessidade de um número maior de empregados, mas é para esse período temporário de acréscimo de serviço. Atendeu o pedido, a produção volta para as 2.000 peças iniciais. Passou o Natal, o comércio, as vendas caem, volta ao mesmo volume, eu não preciso desses funcionários adicionais. Mas existem esses momentos, como estou demonstrando, como estou falando, existem esses momentos de acréscimo, onde o empresário precisa de um número maior de colaboradores. Você sabe como contratar esses trabalhadores? A forma correta é contratar o trabalhador temporário, através de uma empresa de trabalho temporário. O trabalhador temporário, a legislação que trata dessa figura é a Lei 6.019 de 74 e o Decreto 73.841 de 1974. Essa é a legislação que disciplina a contratação de trabalhadores temporários. A lei admite duas hipóteses para a contratação de temporário. Ou seja, só podemos contratar o trabalhador temporário em duas hipóteses. A primeira é o acréscimo extraordinário de serviços. Então existe um acréscimo de serviços justificado e é um acréscimo temporário. Passou esse período, as vendas caem, a produção reduz, a prestação de serviço volta ao nível anterior. Então, quando temos esse acréscimo de trabalho, esse acréscimo de serviço, podemos contratar o trabalhador temporário. E a segunda hipótese é quando precisamos substituir um empregado nosso regular que está ausente. Ele pode estar ausente por férias, por licença médica, por licença maternidade, enfim, seja qual for o motivo da ausência desse trabalhador regular, podemos contratar um trabalhador temporário. Então a ausência do nosso colaborador é temporária. Durante esse período, suprimos a ausência dele através da contratação de um trabalhador temporário. Então essas são as duas hipóteses, acréscimo extraordinário de serviço e substituição do empregado regular. É importante dizer que a contratação de trabalhador temporário seja feita através da empresa de trabalho temporário. Então temos três figuras. Temos o trabalhador temporário, que é a pessoa física que procura oportunidade de trabalho para trabalhar numa empresa temporariamente. Se a empresa gostar do trabalho dele, amanhã ele pode até vir a integrar o quadro de trabalhos dessa empresa, é uma oportunidade. Então temos a pessoa física, o trabalhador temporário, que é essa pessoa que busca oportunidade de trabalho temporário numa empresa. Temos a empresa de trabalho temporário, essa é a empresa legalmente constituída com essa missão. O objetivo da empresa de trabalho temporário é fornecer mão de obra temporária
para outras empresas. E temos as empresas que contratam o trabalhador temporário, que são empresas de qualquer segmento que contratam o trabalhador temporário nas hipóteses admitidas em lei. Essas duas que acabamos de ver. Então temos as três figuras, o trabalhador, a empresa de trabalho temporário e a empresa cliente, que contrata o trabalhador temporário para esses períodos sazonais ou de substituição de empregado regular. Nunca contrate o trabalhador temporário. Muitas empresas querem contratar o trabalhador através do contrato de trabalho por prazo determinado. Então, a empresa e o trabalhador. E a lei não permite contratar por prazo determinado na hipótese de acréscimo de serviço. Então, quando eu tenho um acréscimo temporário de serviços, a lei determina que para suprir esse acréscimo, para suprir essa necessidade de mão de obra, para atender esse aumento, né, esse acréscimo, que a gente contrate o trabalhador temporário através da empresa de trabalho temporário. Uma prática ilegal, muitas empresas cometem, e eu não recomendo que façam, por ser ilegal justamente, é contratar o trabalhador nesse período através do contrato de experiência. O contrato de experiência é uma das espécies de contrato por prazo determinado. Então a empresa tem uma vaga, ela vai contratar um trabalhador para essa vaga e ela pode contratar por um período de experiência, com prazo máximo de 90 dias, para verificar se o trabalhador tem as aptidões desejadas para exercer as tarefas, para exercer a sua atividade na empresa. Então, o contrato de experiência é quando a nossa empresa tem uma vaga e antes do contrato passar a vigorar por prazo indeterminado, que a gente fala antes dele virar efetivo, antes dele ser efetivado, a gente pode contratar através do contrato de experiência com prazo máximo de 90 dias para verificar se esse trabalhador tem as aptidões. E o contrato por prazo determinado, não há o pagamento de indenização, como o aviso prévio e a multa de 40% sobre o saldo de FGTS do trabalhador. Então, muitas empresas, nos períodos sazonais, cometem falhas contratando o trabalhador em período de experiência, desvirtuando o objetivo do contrato de trabalho por experiência. Pois o contrato de experiência eu tenho uma vaga e eu experimento antes de efetivar, para encontrar o melhor empregado. E nesses períodos sazonais, nessas épocas de aumento da demanda, eu não tenho uma vaga a mais, eu quero eu quero usar o trabalhador por 3 meses. E a lei determina que contratemos através da empresa de trabalho temporário o trabalhador temporário. É importante dizer que o trabalhador temporário também tem o seu contrato por prazo determinado. O prazo máximo é de 3 meses, tá? Podendo renovar por mais 3 meses mediante autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Então, a empresa que desejar contratar temporários, contrate através da empresa de trabalho temporário. O prazo máximo de duração é de 3 meses. Se houver a necessidade justificada, posso pedir então a renovação por mais 3 meses, chegar ao prazo máximo de 6 meses com o mesmo trabalhador. Então, não adote essa prática, não contrate o trabalhador em período de experiência, quando na verdade eu preciso de um trabalhador temporário, ou para substituir o meu empregado regular, ou para atender esses períodos de aumento na demanda por produtos e serviços, para atender essas épocas sazonais de acréscimo na demanda, né, por produtos e serviços. Uma recomendação importante é que no primeiro dia de trabalho do trabalhador temporário, que o empresário se reúna com ele, mostre para esse trabalhador, né, as estratégias da empresa, a política de relacionamento com os clientes, passe as orientações pertinentes para esse trabalhador. Também é importante que ele acompanhe os seus funcionários nos primeiros dias para conhecer a rotina de trabalho, o método de trabalho. Solicite à empresa de trabalho temporário trabalhadores com experiência para a atividade. Se é camareira, se é balconista, se é na produção, se são vendedores, solicite à empresa de trabalho temporário que lhe encaminhe trabalhadores temporários com experiência para a função que será exercida. E nos primeiros dias acompanhe, mostre a rotina da sua empresa para esse trabalhador. Uma coisa importante, a empresa de trabalho temporário,
ela deve ter um registro no Ministério do Trabalho. Então, empresa de trabalho temporário devidamente registrada no Ministério do Trabalho. É possível consultar se a empresa de trabalho temporário está registrada no site do Ministério do Trabalho e Emprego, www.mte.gov.br. É possível consultar se a empresa de trabalho temporário está devidamente registrada. Então, é dessa forma que se contrata o trabalhador temporário. O trabalhador temporário é empregado da empresa de trabalho temporário. A nossa empresa paga a empresa de trabalho temporário e a empresa de trabalho temporário remunera o trabalhador temporário. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você, empresário, que tenham lhe esclarecido como contratar trabalhador temporário nesses momentos sazonais de aumento da demanda de produtos e serviços da sua empresa, ou quando precisar substituir um empregado regular que está temporariamente afastado das atividades. Antes de contratar o trabalhador temporário e para maiores informações, consulte o Sebrae através do nosso site www.sebraesp.com.br ou através da nossa central de atendimento no telefone 0800 570 0800. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.